Existem cristãos mais importantes no corpo de Cristo? Você se acha indispensável para a caminhada da igreja? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste tema, então vem comigo. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez para continuar estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência a um estudo onde Paulo trabalha a questão dos dons espirituais. Nós vamos a partir do versículo 12 em diante. Nós estivemos ministrando na semana passada acerca dos dons espirituais, falamos sobre dons de raciocínio, dentre outros dons. Hoje nós vamos continuar no capítulo 12 e vamos do versículo 12 até o versículo de número 31 aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a ir correndo já buscar a tua caneta, o teu lápis, o teu caderno, a tua Bíblia e vem com a gente para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Aproveita desde já, dá a tua curtida, o teu like aqui neste vídeo se você tem sido edificado por ele. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aproveite e já compartilhe com o máximo de pessoas. Se você está no Facebook, já compartilha. Se está no Insta, compartilha. Se está no YouTube, compartilha. Para que nós possamos estar cada vez mais alcançando mais e mais pessoas pela graça do Senhor. Quero te convidar então aí para o nosso texto, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Até aqui, amados. Quero te convidar a curvar a tua cabeça e orar juntamente comigo, pedindo a iluminação do Espírito sobre nós. Espírito Santo, fala comigo,
Fala com meu irmão, com a minha irmã, ministra os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos compreender o teu querer, compreender a tua vontade, possamos ser encharcados pela tua presença, ser inundados por mais e mais do Senhor. Ilumina as nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu iniciei o estudo dessa manhã fazendo algumas perguntas, né? Se você se acha indispensável no corpo de Cristo, né? Ou se você se acha, então, importante, né? Se você se acha imprescindível para o bom funcionamento do corpo de Cristo. No intuito de muitas vezes trabalhar pessoas egocêntricas ou pessoas que têm tudo voltado para si mesmas, muitas vezes nós ministramos e declaramos que as pessoas não são insubstituíveis. E no primeiro momento, querido, é claro que ninguém é insubstituível. Mas eu quero fazer um contraponto e dizer que sim, você não consegue ser substituído por outra pessoa. Do ponto de vista de que você é um indivíduo criado com o propósito de Deus. É claro que nada no que diz respeito à caminhada do Senhor, aos projetos, vai parar ou vai ser frustrado se você apostatar da fé. Mas no sentido prático do corpo de Cristo, você sim é insubstituível. Não há, por exemplo, outro Tiago, né, que tem as mesmas características, que seja como eu. Se eu apostatar da fé, eu vou fazer falta no corpo. O Senhor vai trazer certamente outra pessoa para cumprir com a função. Mas não há outro Tiago. Não há outro Pedro, não há outro João, não há outra Maria, não há outro José, não há. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E há funções específicas dadas por Deus para que você possa desempenhá-las. E é interessante nós termos este tema para trabalharmos justamente em meio a esta pandemia, onde muitas vezes me parece que o relacionamento com Cristo ou o relacionamento com Cristo através da igreja se resume a ir aos cultos, ou a pessoa fala, eu não estou indo ao culto, mas eu assisto online. E eu entendo, queridos, que determinadas cidades nós estamos passando por lutas tremendas com lockdown e pessoas enfermas, mas entenda, querido, que você faz falta no corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa de você. O corpo de Cristo sente se você está doente, se você não está bem. Nós precisamos de você. Todas as partes são importantes dentro do corpo de Cristo. E é interessante nós notarmos aqui como o apóstolo Paulo ele trabalha essa questão. Por exemplo, a palavra corpo, você sabia que aparece 17 vezes neste texto que nós lemos? 17 vezes. Então significa que Paulo, quando ele utiliza a expressão do corpo humano para fazer uma analogia, né, o corpo de Cristo em relação ao corpo humano, tem algo importante aqui, né, sobre viver uma caminhada coordenada. Isso aqui é muito interessante, né? E Paulo ele aborda através disso o valor da unidade, mesmo em meio à diversidade. Há pessoas que às vezes têm uma falsa compreensão do que é ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Cristo, como se todos fossem iguais, robozinhos. Jamais, querido. E Paulo ele trabalha de uma maneira fantástica. Nós vamos estar vendo isso nesta manhã. O quão tremendo Paulo trabalha essa questão da unidade em meio à diversidade. Agora é interessante porque o primeiro passo que Paulo trabalha aqui é justamente que nós somos unidos no corpo de Cristo. Eu quero te convidar a voltar aqui comigo alguns versículos. Olha aí na tua Bíblia. Vamos voltar para o versículo de número 12 e 13. Nós temos aqui questões muito importantes. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa maravilhosa. É interessante, tem alguns pontos aqui importantes. Paulo ele faz algumas ênfases. A primeira, assim também com respeito a Cristo. O corpo é uma ilustração perfeita sobre unidade.
E Paulo, ele fala, olha, o corpo precisa funcionar de maneira coordenada. Se nós analisarmos de maneira clara, mãos, pés, orelha, nariz, boca, os órgãos internos, os pulmões, o nosso coração, rins, fígado, dentre outros, até órgãos menores, que talvez há pessoas que não sabem o porquê ele existe, né? Eu me lembro, por exemplo, quando meu filho ele teve apendicite, e sempre surge vários comentários, para que serve o apêndice, né? Mas o fato é que uma vez que ele se acumulou ali material no apêndice, ele se inflamou e traz um grande transtorno que pode levar uma pessoa a óbito. Ou seja, quando o corpo não funciona de maneira coordenada, né, todo o corpo padece. Quando uma só parte deste membro do corpo, um órgão do corpo, ou um membro não está funcionando de maneira adequada, o corpo todo padece. Por isso a figura do corpo ela é maravilhosa para se falar acerca de unidade. E note que Paulo daí ele traz, olha, assim também é o corpo de Cristo. Dá a entender que a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa viver dessa forma. Dá a entender que Cristo, como cabeça, está nas regiões celestiais, mas nós estamos aqui na terra. Nós nos movemos como corpo de Cristo aqui na terra. Um corpo vivo, constituído então de seres humanos. E é interessante, queridos, que quem introduz uma pessoa como membro do corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. No verso 13 diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então, quem faz este link, quem é aquele que recebe, traz as pessoas, as batiza, que traz para o corpo, é o Espírito Santo de Deus. Note que tudo isso Paulo está falando para a igreja de Corinto e dentro da temática dos dons espirituais. Dentro da temática dos dons espirituais. Isso é muito importante para que você compreenda. Paulo trabalha a questão do corpo, da unidade em meio à diversidade, como nós vamos ver aqui, quer judeus, gregos, escravos, livres, e tudo isso dentro, como centro da temática do Espírito, o centro da temática dos dons espirituais. Ou seja, Paulo estava notando que a igreja de Corinto tinha o seu foco nos carismas, nos dons, quando na verdade eles precisavam ter o foco no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo não está para os dons, mas os dons estão para o corpo. O foco é Cristo, que é o cabeça. E os dons são ferramentas para abençoar o corpo, para alimentar o corpo, para trazer saúde, crescimento para o corpo. E não o corpo está para os dons. Então por isso Paulo traz essa temática justamente dentro dos dons do Espírito. Note que ele continua trabalhando essa questão da diferença, das variedades de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. As pessoas então se tornam parte do corpo de Cristo sem distinção de raça. Você vê aqui que podem ser judeus, gregos, escravos, livres. Não há então distinção entre pagãos, entre raça, posição social. Ou seja, quando a pessoa ela é trabalhada pelo Espírito, introduzida, iniciada na comunidade de fé pelo Espírito Santo, todos passam a experimentar essa unção do Espírito, essa presença, são transformados e se tornam então corpo de Cristo. Já não são mais judeus, já não são mais pagãos, já não são mais gregos ou escravos ou livres, se tornam agora parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Agora aqui é importante nós fazermos uma pausa. Se Paulo aborda essa temática, é porque havia diferenciações, preconceito entre classes dentro da igreja de Corinto. Não havia só a problemática dos dons, de pessoas tentando se julgar ou se colocando como mais espirituais, em detrimento de determinados dons que fluíam, mas haviam também distinções. Então, certamente aqueles que eram judeus se achavam o topo, por fazerem parte já da linhagem judaica, então eles já colocavam, e aqui Paulo ele inicia justamente por este, dizendo, olha, quer judeus, são os primeiros, então, ou gregos, ou escravos, ou livres, tanto faz. O que Paulo está querendo dizer é que não importa o teu passado. Uma vez que o Espírito Santo faz uma obra na tua vida, você se entrega a Cristo, há uma transformação, o teu passado fica para trás. Nós costumamos dizer que quem vive de passado,
professor de história, museu e o inimigo. O Senhor, Ele quer te dar um novo futuro, escrever uma nova história na tua vida. E é isso que Paulo estava dizendo aos irmãos em Corinto. Olha, vocês têm que parar com essas picuinhas, parar com essas diferenciações sociais, diferenciações de raça, de tipos, as etnias. Tudo isso não importa mais. Porque a partir de agora nós somos concidadãos dos céus. Somos cidadãos juntamente com Cristo. Fomos lavados e remidos pelo seu sangue. O Espírito Santo nos insere neste corpo de Cristo. E a partir de agora, todos são importantes. Não importa se você tem condições financeiras mais abastadas ou menos abastadas. Você é importante de igual modo dentro do corpo de Cristo. Não importa a tua raça, a tua cor, o sexo, se você é homem ou mulher, você é igualmente importante dentro do corpo de Cristo. Note que Paulo aprofunda. Eles estavam preocupados com os dons. Determinadas pessoas têm tal dom, são mais importantes. E Paulo diz, vocês estão tão errados que eu quero ir mais fundo ainda. Os dons são distribuídos como o Espírito deseja, mas eu quero ir além e dizer que todos são igualmente importantes, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Por isso o verso 14, acompanhe comigo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não tem como eu ser corpo sozinho. É isso que Paulo está dizendo. Verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem iguais, onde estaria o corpo? É isso que Paulo está dizendo. Se todos fossem o mesmo, o que seria de nós? E aqui é algo tremendo, é a unidade do corpo em meio à diversidade. A graça maravilhosa de Deus se manifesta também nessas questões. Deus é tão tremendo, querido, que Ele te fez único. E da forma com que Ele fez você, de maneira única, não há uma cópia tua, nem os gêmeos ditos idênticos não são totalmente, plenamente iguais. Isso mostra que Deus os criou de uma forma individual, única, e desta forma Ele quer que nós nos unamos com os outros irmãos em Cristo, para que na nossa variedade, na diversidade, nós possamos servir unidos, juntos, como corpo de Cristo. O corpo não é um só membro, mas são muitos. Isso aqui é maravilhoso e é tremendo para a edificação do nosso coração. A igreja de Corinto, como muitas igrejas dos dias de hoje, passaram por divisões, por lutas. Talvez você passou por momentos assim. Momentos onde o fato de você ser diferente, pensar diferente, pessoas te demonizaram ou te colocaram como rebelde. O fato, queridos, é que essa multiplicidade é maravilhosa. Tudo no Senhor é múltiplo, né? A multiforme graça de Deus, que se manifesta de formas variadas. Deus, Ele te criou com características específicas. Uns são mais quietinhos, outros são mais calculistas, outros são mais animados, outros mais introspectivos. E tudo isso foi a forma com que Deus te criou, para te usar, queridos. Não para que você se sinta menos. Não para que você entre em um complexo, né, de aceitação e comece a dizer, ai, como eu gostaria de ser como o nariz. Como eu gostaria de ser como o ouvido, como a boca. É isso que Paulo está dizendo. Ah, eu queria ser como aquele irmão. Eu queria, não somente de maneira superficial, como a nossa sociedade vive, eu queria ter o cabelo XYZ. Ah, eu queria ter o rosto assim, assim, assado. Eu queria ter a boca assim, assim, assado. Tome cuidado. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Não sou contra você pentear o teu cabelo, fazer um corte, se cuidar, né? Mas tome cuidado com os excessos. Será que nós não estamos nos rebelando contra o Criador, que nos fez de um modo assombrosamente maravilhoso? A imagem e semelhança dele.
Será que o fato de nós sermos inconformados com a nossa aparência já não é um alerta, um sinal vermelho de que não anda bem as nossas emoções? De que a nossa emoção não está legal, que o nosso coração não está legal? De que nós não estamos agindo com insatisfação de acordo com aquilo que Deus nos chamou? Às vezes é uma luz vermelha mostrando que a nossa realidade, a nossa vida espiritual não está legal. Nós não estamos compreendendo o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Estamos tentando preencher com coisas externas. Por isso, nessa manhã, meu querido, eu quero te encorajar a olhar nesta perspectiva. Não queira ser o outro. Saiba que Deus te criou com um propósito, com um projeto, da forma que você é, para que você possa exercer a tua função de suma importância dentro do corpo de Cristo. Note que muitos dos coríntios se encontravam insatisfeitos com o dom que haviam recebido e desejavam possuir outros dons. É interessante que Paulo, nessa analogia, ele diz, não há dom mais importante do que o outro. Se Deus ele te deu este dom, exerça-o com alegria. Se Deus te deu este dom, exerça-o com grande alegria. Isso aqui é tremendo, queridos. É maravilhoso para as nossas vidas. Quero te convidar a dar um pulinho no verso de número 20. Nós vamos ler agora até o 27 e continuar meditando. Ele diz assim, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Paulo censura aqui veementemente o individualismo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os membros da igreja, queridos, têm um único Salvador. Por isso não faz sentido o individualismo. Não faz sentido nós vivermos essa realidade deturpada. É bem interessante que Paulo ele aborda aqui os cerca de membros decorosos, né? Os membros que não são decorosos revestimos de especial honra, né? O que Paulo estava dizendo é que os membros mais aparentes, como a boca, nariz, ouvidos, mãos e pés, que são membros que se encontram descobertos, né? São membros muito úteis, mas nós cobrimos membros menos decorosos. Ele está falando aqui, de repente, dos nossos órgãos genitais, nosso corpo, que são menos decorosos, mas nós revestimos eles de especial honra, ou seja, eles usam uma roupa mais bonita, ou seja, até membros que, segundo a aparência dos outros, não são tão especiais, nós mesmos revestimos eles de especial honra, os cobrimos, os deixamos, né, guardados. Quanto mais do corpo de Cristo, Paulo está dizendo que nessa multiplicidade e variedade, todos são extremamente importantes, né? Isso aqui é maravilhoso. É impossível separar o corpo de Cristo. É impossível separar os membros. Cada um tem o seu papel dentro da cooperação do corpo de Cristo. Sabe, queridos, somente quando nós, como membros do corpo de Cristo, expressamos um cuidado mútuo uns aos outros, nós podemos prevenir uma divisão futura. Este é o sentido, nós precisamos viver o corpo de Cristo. E não ficarmos por que eu sou mão, eu queria ser outro, por que isso, por que aquilo.
Deus está mostrando através de Paulo que nós devemos ter uma organicidade, sermos orgânicos, vivermos naturalmente como corpos de Cristo. Todos nós unidos somos o corpo. Um cristão não consegue ser corpo sozinho. Nós precisamos uns dos outros para sermos corpo de Cristo. Você consegue nessa manhã louvar a Deus pela vida do irmão que você tem em Cristo? Você consegue louvar a Deus porque Ele te colocou juntamente com esse irmão, com essa irmã, para juntos cooperar no crescimento do corpo, na realidade do corpo de Cristo? Ah, queridos, como isso é tremendo e é maravilhoso para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele continua ministrando as nossas vidas. Nós estivemos abordando já anteriormente sobre apóstolos e profetas, e ambos sendo a edificação do corpo de Cristo, né? Se você deseja mesmo que nós falemos sobre essa temática, você pode falar conosco, mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer um comentário aqui abaixo, falar sobre os apóstolos nos dias de hoje. É uma temática muito interessante para a tua vida, muito profunda. Talvez leve alguns vídeos para nós falarmos, por isso que eu tenho insistido nessa pergunta. Eu desejo falar sobre isso, mas se você deseja ouvir sobre essa realidade dos apóstolos nos dias de hoje, o porquê nós não cremos no apostolado nos dias de hoje, você deixa um comentário aqui embaixo, né? O teu engajamento vai ser bênção para a nossa vida. Mas o verso 28, olha o que Paulo nos diz. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo, e aqui é uma expressão muito importante, queridos. Uma expressão maravilhosa que nós vamos finalizar com ela. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha que coisa maravilhosa aqui de Deus para as nossas vidas. Quando ele fala dos dois primeiros ofícios, como nós ministramos anteriormente, os apóstolos e profetas. Os apóstolos, segundo aqui o que ele cita, são os apóstolos do Antigo Testamento. Aliás, os profetas, como sendo os profetas do Antigo Testamento, me desculpe, e os apóstolos do Novo Testamento. Homens que eram enviados por Cristo, mas que tiveram um encontro pessoal com Cristo. E aqui uma pincelada de maneira simples e mais superficial. Por que nós cremos que o apostolado e o ofício de profetas se restringiu àquela época? Porque a palavra diz que estes dois são aqueles que lançaram o fundamento da igreja. Está lá em Efésios 2:20. O fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Apóstolos de ofício. Profetas de ofício. O pastor, ele pode exercer uma função profética, chamar a atenção, sim, mas ser um profeta de ofício, né, está restrito àquilo que já aconteceu, porque o fundamento já foi lançado. Não há como lançar um novo fundamento. Ser um apóstolo de ofício, né, está restrito ao Novo Testamento. Eles também receberam e anunciaram a revelação da palavra de Deus. Você pode conferir em Efésios 3:5. E eles confirmaram a palavra de Deus através de sinais, maravilhas e milagres. 2 Coríntios 12:12, que nós lemos, Atos 8, versículos 6 e 7, e Hebreus 2, verso 3 e 4. Depois nós temos outros dons dentro desses 5 ministérios da igreja. Nós temos mestre, pastores e evangelistas, como foi citado em outro texto. Esteja orando pelas nossas vidas. Nós estamos desenvolvendo um material para daqui a alguns anos acerca dessas temáticas, né? Uma questão mais de como descobrir o meu papel dentro do reino de Deus. Então isso é tremendo para as nossas vidas.
Na segunda parte, então, deste nosso texto, do versículo 28 em diante, nós vemos uma lista de outros dons espirituais, por exemplo, como de milagres e curas, que já foi mencionado do versículo 9 e 10. Temos também aqui variedades de línguas. Nós vamos deixar para discutir ele no próximo capítulo, que é um dom que tem uma visualização muito maior nos dias de hoje, então nós vamos deixar para falar um pouquinho sobre ele mais para frente. Nós vimos aqui também o dom de socorro ou de ajuda, que é a prontidão para o serviço, no sentido de dar apoio a pessoas doentes ou carentes. É um dom, né? Um dom de auxílio. Nós vemos isso também em Romanos, no capítulo 12, verso 7. Vimos aqui também o dom de governos. Então, uma capacidade especial, administrativa e de liderança. Isso aqui é muito interessante, queridos. Tem irmãos que têm essa capacitação nata. Isso é um dom espiritual. Né? E quando Paulo ele cita estes dons, o objetivo primordial dele é enfatizar que há uma variedade de dons que é dado à igreja de Cristo. Ou seja, os dons estão para o serviço da igreja. E não o corpo tem que ficar correndo atrás de dons. Não, o corpo funciona. E à medida que cada membro do corpo, na sua função, tem trabalhado, o Espírito derrama estes dons, né, dentro do próprio corpo. Uns precisam do dom de governo para administrar as questões eclesiais, o outro de socorro, de ajuda, para ajudar os irmãos, e assim por diante. É isso que Paulo está contemplando. Né? É isso que ele está contemplando. E a última expressão de Paulo, que se interpretada de maneira errada, pode parecer uma expressão com espírito ambicioso, mas é justamente o contrário. Paulo está censurando esse espírito ambicioso de querer ter todos os dons. Ele declara: procurai com zelo os melhores dons. Olha aqui comigo, verso 31. Entretanto, né, depois de várias perguntas, todos têm o mesmo dom? Não. Procurai com zelo. E nós vamos enfatizar essa questão do zelo aqui. Os melhores dons. Por que procurar com zelo? Qual é a exortação aqui à igreja? Zelo aqui significa tentar descobrir com devido cuidado e acurada percepção os dons que são necessários para a igreja, para o desempenho do seu serviço. Quais são os melhores dons? Os dons que a igreja precisa. Paulo está dizendo, olha, procure com muito cuidado, com uma percepção acurada, minuciosa, os melhores dons. Ele não está dizendo que aqui existem dons que são melhores, dentro da classificação, uns são melhores, outros piores, mas ele está querendo dizer, olha, enquanto vocês ficam discutindo, perdendo tempo, a igreja está perecendo, precisando do serviço. O melhor dom, o dom de maior importância, né? Os melhores dons são os dons que a igreja necessita. São os dons que a igreja precisa. Sabe, amados, muitas vezes nós encontramos pessoas que menosprezam o seu dom. E a igreja está carecendo deste dom que Deus te deu. Pessoas que se omitem ao serviço. Eu não posso agora. Amanhã talvez. Pastor, dessa vez eu não consigo. Ou futuramente. Eu não estou dizendo que você deve ser um irresponsável. Pelo contrário, eu estou dizendo que você deve coordenar melhor o seu tempo. E ao invés de renegar o dom que Deus te dado, que Deus tem te dado, você investir tempo e exercer com alegria este dom. Será que na prática nós temos menosprezado o nosso dom? Ou então, será que nós temos exercido ele em tom de superioridade? São contrapontos. Na verdade, queridos, nós precisamos entender que quando menosprezamos o nosso dom, nós podemos ser levados a uma vida invejosa, como se o do outro fosse melhor. Na verdade, quem perde é a igreja, porque o Senhor te entregou um dom para que você possa usá-lo para a edificação do corpo de Cristo. Não devemos ter atitudes de superioridade, nem de orgulho, e nem de menosprezo gerando inveja. Pelo contrário, o que precisamos entender é que Deus nos vê como pessoas importantes e fundamentais para que o seu corpo possa crescer e funcionar plenamente. Nesse sentido, querido, eu quero te convidar a que a tua oração nesta manhã seja: Senhor, eis-me aqui,
Usa a minha vida. Que você possa correr, se dispor ao reino, para que o Senhor possa te usar com poder e com graça. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo onde fomos ministrados, edificados na Tua presença, e pedir que o Senhor continue, Deus, despertando os nossos corações, que as nossas vidas possam ser transformadas, revolucionadas na Tua presença, que nós possamos viver além do que temos vivido, deixar de desculpas, deixar de invejas, de orgulhos ou de qualquer outro sentimento que se oponha à vivência em corpo, em unidade na Tua presença, que em meio à diversidade que nós temos, possamos nos unir e servir ao Senhor com alegria e interesse de coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e você seja poderosamente, abundantemente tocado pelo poder do Espírito. No mais, que Deus te abençoe e você fique na paz e na graça do Senhor Jesus.